E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Contro. Bom pessoal, no vídeo de hoje quero trazer aí novamente um assunto que é muito questionado para mim aí nos comentários de alguns vídeos meus, que é sobre os códigos de erro das placas-mãe X99 e também X79 em alguns casos. Lembrando galera que eu já trouxe um vídeo aqui no canal, eu vou deixar até o link na descrição para quem quiser assistir e usar de complemento esse vídeo, até porque na época eu consegui com uma loja do AliExpress, onde o chinês me mandou um documento com praticamente todos os códigos dessas placas, porém ele mandou em chinês e aí na hora da tradução fica um pouco complicado de se entender e é um arquivo bem extenso, mas de qualquer forma estará na descrição também para quem quiser fazer o download assistindo ao vídeo, que está na descrição do vídeo, tá? O vídeo que eu estou querendo dizer é esse daqui galera, ó. Esse vídeo aqui, tá? Que aqui eu coloquei como título, ó, consegui os códigos de erros das placas chinesas X99F8, TF, MR9A Pro, entre outras. Lembrando que isso aqui vai se aplicar somente para aquelas X99 que tenha o debug display. Ou seja, aquele displayzinho que fica na placa-mãe que mostra o código de diagnóstico, não necessariamente de erro. Muita gente acaba confundindo isso, tá? Mas o que eu fiz, galera? Eu fiz um resuminho dos principais erros, dos principais códigos, para aqui também passar para vocês algumas dicas, tá? Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa a sineta e entra para os grupos do Telegram, que os links seguem na descrição. Então depois da vinheta eu volto. Bom pessoal, então de volta aqui na tela, peguei aqui como exemplo aqui uma MR9A Pro, tá? Lembrando que a MR9A não possui somente o modelo Pro, como também outras placas-mãe que eu citei aí no início, a TF, a F8, entre outras, tá? Geralmente são essas mais high-end ou aquelas intermediárias como a MR9A Pro, ok? E é exatamente esse debugzinho aqui, ó, que na verdade muita gente acha que qualquer número que aparecer aqui trata-se de um erro, e não. Isso aqui, galera, é só um código de diagnóstico. Então, por exemplo, que nem aqui, ó, 00, significa que é um erro ou significa que a placa está totalmente normal, tá? Então nem tudo que aparece ali é erro, porque a partir do momento que você liga o seu PC, automaticamente vai começar a mudar aqueles números, fazendo várias leituras de todos os componentes, passando pelo BIOS, passando por memória, unidades de armazenamento, até chegar na sua área de trabalho e finalizar em algum código. E esse código que finaliza quando você está na sua área de trabalho, significa que ele está correto. Então eu vou mostrar aqui para vocês num documento aqui que eu mesmo digitei no Word, mostrando aí, falando um pouquinho sobre alguns códigos, tá? Então vamos lá. Bom pessoal, então vamos lá, ó. O documento é esse aqui, que tá no Word aqui, que eu fiz uma digitação, tá? Desculpem qualquer falha, mas acredito que tá tudo ok. Enfim, galera, eu coloquei aqui em cima o seguinte, ó, códigos de erro. Esses códigos de erro do BIOS AMI podem valer para várias plataformas X99 e X79. Então, pessoal, existem alguns códigos que são para alguns modelos específicos, tá? Então, de repente, eu vou chutar aqui qualquer código aí. Vamos supor o código 64. Vamos supor que esse código ele seja mais específico para uma das placas-mãe X99. Por exemplo, aí a F8, tá? Mas leve em consideração como isso pode servir de parâmetro para outras placas-mãe X99, tá bom? Até porque essas placas vivem sofrendo revisões e isso pode ser alterado com o passar do tempo. Então isso daqui, galera, são códigos aí para servir como parâmetro para dar um norte para vocês, ok? Então nós temos ali, ó, código de inicialização normais, que não é um erro. O código AA, que é o que tem na maioria das placas aí X99 que possuem o debug display, sempre enfatizando isso. O código 40, o 4AE, o 55 e o 73. Onde os mais comuns aqui, galera, seria o código AA e o 73, tá? A diferença praticamente desses dois vai de acordo com o que você altera no BIOS, tá? Ou, por exemplo, o 73 geralmente ele aparece quando no seu BIOS está marcado a opção Fast Boot, está habilitado, está em Enable, ok? Quando você desabilita, provavelmente vai subir o AA. Se você que está me assistindo tem alguma placa que está em outros códigos como esses daqui, ó,
Deixa nos comentários, mas lembre-se que todos esses indicam que está tudo normal, tudo ok. Beleza? Bom, mais abaixo aqui, ó, coloquei outros códigos de erros mais comuns. Esses daqui, galera, ó, o primeiro, por exemplo, ele é um dos mais comuns, esse número aqui, ó, ou B7 ou 67, tá? Pode ver que em alguns casos, algumas placas, elas colocam como B pequenininho, B minúsculo 7 ou o número mesmo 67. Está relacionado à memória, né? O outro também aqui, ó, B0 também memória, 35 ou 53, são todos relacionados à memória. Eu diria para vocês que da faixa do número 60, a maioria dos números são relacionados à memória. Mais abaixo aqui, ó, nós temos o código AE, que inclusive me perguntaram até esses dias atrás aí o que seria. Aqui está relacionado a componente gráfico ou a inicialização. O componente gráfico a gente sabe que trata-se da placa de vídeo. Então, galera, às vezes pode ser uma simples limpeza ou uma reconexão. Só de você tirar a placa de vídeo e reconectar, porque às vezes ela fica encaixada meia torta, ou às vezes o cabo PCI Express, caso ela tenha uma alimentação, não está totalmente aí conectado, e por causa disso até o Windows nem vai subir, vai ficar uma tela preta e vai parar em alguma numeração no debug display. Então sempre façam isso. Isso não se aplica somente para a placa de vídeo. Qualquer código que você tiver, o que eu indico é: se você puder até tirar do gabinete, eu sei que dá trabalho, mas quando você não consegue pelas vias normais, desmonta tudo. Às vezes é um parafuso que você colocou que está dando contato em alguma pinagem da placa-mãe por trás dela. Por exemplo, ali, ó, perto da região do painel frontal, né, a gente tem vários pininhos, onde a gente geralmente coloca parafusos na parte de trás, encosta na lata do gabinete, e isso pode também ocasionar no problema de não ligar o seu PC, tá? E parar também, obviamente, em algum código no seu debug. Então, galera, na dúvida, desmontem tudo e vai montando peça por peça. O que eu sempre recomendo, coloca aí a placa de vídeo e o processador e a memória. Tá? Desconecta principalmente os cabos ali do HD áudio que vem do painel frontal, porque muita gente, eu já percebi, que coloca o cabo do USB 2.0 na pinagem errada. E só de você fazer isso também vai gerar um código e o PC não vai ligar. Então desconecta todas as pinagens, deixa só placa de vídeo, memória, e memória também de preferência uma só. Se não subiu, vai testando a mesma memória em cada slot da sua placa-mãe. Se ela ligar com um pente em algum slot, aí você parte para o segundo slot. Ou você retira e testa o outro pente de memória que você tem, para ver se não é o pente que está com defeito. Então você tem que ir por eliminatória. Se não é o pente, pode ser algum slot. Ou também pode ser um problema crítico da placa-mãe. Muitas placas-mãe X99 já pode vir com defeito no slot de memória. Tá? Isso tudo pode acontecer. Mas continuando ali, ó, temos também o código de erro 19 ou FF. Esse também é muito comum a galera me perguntar, principalmente o FF, que pode estar relacionado a um problema na placa-mãe ou principalmente ali, ó, no processador. Ou ele tá com algum problema, ele próprio, ou algum pino está torto do soquete, ou você encaixou ali meio que errado, o seu air cooler não está encostando, não está dando a aderência que tem que dar. Isso também pode ocasionar num problema FF, tá? Então fiquem ligados quando aparecer esse código aí. Às vezes muita gente acaba condenando aí, falando, deu problema na placa-mãe, troca e acabou. Não. O código FF muitas vezes pode ser um simples problema de processador. Eu sei que nem todo mundo tem 2 íons em casa para poder trocar aí, né, fazer o teste. Mas enfim, né, procura algum amigo, alguém que tenha, faça aí uma troca. Tudo tem que ser testado. Cada componente tem que ser testado quando você já eliminou tantas outras coisas. A questão também de fonte de alimentação, se não chegar energia suficiente para os seus componentes, também não vai ligar, vai dar tela preta, ou ele vai ligar e desligar, vai ligar e ficar reiniciando porque não tem energia suficiente. Algumas placas-mãe X99, já pegando gancho aí, não necessariamente nas que tem o debug display, mas por exemplo o modelo QD4, aquela azulzinha, ela tem o costume de ligar, desligar e ligar novamente. Mas isso só acontece toda vez que você tira da tomada da fonte de alimentação. E aí quando você coloca novamente na tomada, ela faz isso
mas se você colocar para reiniciar, ela para de fazer, porque ela está energizada. Mesmo estando ali ligado direto na tomada, sempre passa um pouquinho de corrente que mantém ela ligada. E aí você pode reiniciar várias vezes, desligar e desligar, que não vai dar esse problema. Agora, tirou da tomada, ela desliga e liga de novo, tá? Isso é muito comum. Aliás, ela liga e desliga e depois liga de novo, tá? Então, em alguns modelos X99, isso é comum acontecer. Porque estamos falando de placas-mãe de servidor. Servidor tem comportamentos diferentes de placas-mãe desktop. E a gente sabe também que muitas delas têm chipset adaptado. Então tudo isso tem que levar em consideração. Mas continuando assim, aqui galera, eu não quero demorar muito aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Código de erro 9A, ó, incompatibilidade de CPU. Tá? Então, ou seja, o seu processador, troca ele. Esse aqui não é tão comum acontecer. Código de erro 61, BIOS corrompido. E aí você vai ter que então regravar o seu BIOS. E aí para regravar, você vai precisar de uma regravadora EEPROM. Agora, se você está com outro problema de BIOS e ainda está conseguindo subir o Windows, aí você pode tentar fazer uma atualização de BIOS. Eu tenho também aqui vídeo no canal onde eu ensino a atualizar BIOS e X99 e também fazer a instalação de drivers para X99, onde eu mostro alguns sites. Tem 2, 3 vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Código 62 também, ó, memória ou potência gráfica. Então pode ser tanto memória ou falta de energia para a sua placa gráfica. Quando aqui está escrito potência, é porque alguma coisa não está sendo bem alimentada na sua placa de vídeo, tá? Então tira a placa, recoloca, verifica a sua fonte de alimentação, vê se está passando energia, faça medições caso você tenha multímetro, porque pode estar faltando energia para ela. Muitas vezes as pessoas acabam esquecendo de ligar o PCI Express na placa de vídeo. Eu já fiz essa bagaça várias vezes. Aí eu vejo que não dá vídeo, eu vou ver, esqueci o cabo lá, o PCI Express ligar, tá? Então prestem atenção também na ligação. Código de erro 43, gráfico, placa de vídeo. Códigos F9, ó, BIOS incompatível. De repente você fez aí alguma atualização de BIOS e foi reiniciar e lascou, né? Deu incompatibilidade aí, talvez não vai subir nenhum sistema, vai ficar no código F9, onde você vai ter que regravar o BIOS. Aí dá mais trabalho. Ó, novamente aqui o FF, erro de CPU, como eu já expliquei, ou incompatibilidade de RAM. Isso aqui, galera, ó, acontece muito, tá? Essas memórias que a gente compra de desktop, eu tenho vídeo aqui também onde eu recomendo algumas. Mas galera, pode acontecer às vezes os caras mudar o chip ali do módulo de memória e de repente não ser mais compatível. Alguns módulos de memória de desktop não se dão bem com o X99, mas também não significa que não vai funcionar em todas. Tem placa que funciona e tem outras que não. Então, sei lá, você comprou uma da Thermiter, comprou uma da Glowey, uma da Asgard, funcionou para mim, mas pode não funcionar para você. Isso pode acontecer. Quer não ter erro de memória? Compra ECC. Comprou memória ECC, elas são próprias para servidores. Você não vai ter problema de incompatibilidade. Agora, memória RAM de desktop para X99 sempre é um tiro no escuro. Não dá para afirmar, olha, comprei essa aqui, vai funcionar? Não posso afirmar, mas a gente vai testando vários modelos, várias marcas e a gente vai indicando pela própria experiência. Eu posso falar, olha, já testei aqui da Juhor, foi bem, já testei da Kuso, foi bem, apesar dos chineses não recomendarem a Kuso, mas muita gente comprou e deu certo. Enfim, desktop é esse problema. Quando for memória desktop, fiquem em mente que pode ocorrer incompatibilidade ou erro 67, entre outros, da faixa do 60 ou da faixa do B alguma coisa. Código 68 ali, ó, eu peguei como indeterminado, então se ocorrer, aí pode ser muita coisa, né? Mas coloquei ali porque os códigos nos quais eu pesquisei deu como indeterminado, então pode variar de placa para placa. O 6D ou BD, ao contrário, também pode ser memória, tá? Aí eu coloquei algumas observações aqui, ó. Para os casos de memória, remova todos os módulos e recoloque apenas um por vez e testar esse mesmo módulo em todos os slots. Então já expliquei quase agora, e para evitar erro, compre sempre ECC. Se você está na dúvida, compre ECC. Outros relacionados à memória, já coloquei aqui também outros, ó. Todos esses códigos aqui podem estar relacionados à memória. Um simples reencaixe pode resolver, uma limpeza na memória e no slot. Passar borracha é sempre aquela polêmica, tá? A princípio não se deve passar borracha. Faça o seguinte, tira a memória, passa álcool isopropílico ali onde tem os contatos ou limpa contato e esfrega com uma escova de cerda um pouco mais dura, de preferência antistática. Esfrega pode colocar força que não tem problema. Colocou, não funcionou? Aí você passa um pouco da borracha
De preferência borracha dura, não aquelas branca molenga que fica uma gosma depois e vai piorar a situação. A borracha ela acaba tirando uma proteção de verniz que tem nos contatos. Então com o tempo isso pode funcionar, mas também vai tirar a proteção. Mas em últimos casos você pode passar. Passou a borracha, depois disso limpa muito bem com álcool isopropílico, limpa contato e passa a escova e um paninho para limpar bem ali o contato e recolocar. E também você pode jogar o limpa-contato dentro dos slots e passar também as cerdas ali por dentro, tá? De maneira não tão forte. Você pode até acabar agredindo alguma coisa internamente do slot, não é legal. Mas limpa também lá dentro, tá? Ó, erro B7 ao colocar 4 módulos de RAM. Isso é muito comum. O cara tá usando lá 2 memórias RAM e a placa é quad channel. Aí o cara vai, coloca mais 2 e não liga mais. Se fodeu. Então eu coloquei aqui como primeira coisa entrar no BIOS e resetar. Ou você também pode resetar ali pela bateria ou pelo jumper na sua placa-mãe. Ah, não sei resetar pelo jumper, tem o vídeo aqui no canal também. E aí, pessoal, no caso de você fazer pelo BIOS, eu coloquei aqui embaixo, ó, sem sair do BIOS, vá até a aba Intel RC Setup e dentro dela em configuração de memória e lá aparece a opção de alterar a velocidade da memória RAM. Uma vez modificado, você pode inserir tempos de memória. Então assim, a velocidade aqui, pessoal, seria a frequência. Então você sabe que a sua lá é 2133. Baixa ela para 1866, onde as 4 vão trabalhar numa frequência menor e pode subir o sistema. Não deu certo? Aí você vai mexer nos times de memória. Mas não que você vai ter que colocar um valor diferente, tá, galera? Você segue os mesmos valores padrões. Então aqui eu coloquei, ó, tempos de memória, alterar o valor de automático para manual, e aí você pode deixar como está por padrão ou variar as latências a seu gosto. Para variar a latência tem que ter um pouco mais de conhecimento, senão coloca o padrão, mas de forma manual e não automática, entenderam? Coloca manual, aplica as configurações no BIOS, coloca lá salvar e sair e reinicia. Então é todo um processo. Mexe primeiramente na frequência, não deu certo, volta, mexe nos times de memória. Lembrando que a BIOS que te permitir fazer isso, você faz. Se não, não tem o que fazer. Aí você vai mexer só na frequência e voltar. Não funcionou, aí pode ser problema na placa-mãe nos slots, tá? Slots defeituosos ou também vale você fazer uma atualização de BIOS que pode corrigir a tensão, tá, dos slots aí e voltar a funcionar, tá bom? Erro EA, ó, pode ser um erro de inicialização do SSD ou HD. Olha esse erro aqui, galera, ó. Ligou, deu tela preta. Revisar as opções de BIOS, sendo UEFI ou Legacy. Eu até fiz um vídeo anterior a esse falando sobre isso, certo? Quem não assistiu, assista. Então você tem que verificar se o teu HD ou SSD está no modo herdado, que seria o Legacy, ou no modo UEFI. Isso você vai ver lá dentro do BIOS. Se ele estiver, por exemplo, somente em Legacy e você já tinha um SSD de outra máquina que estava em UEFI e colocou nessa máquina, não vai subir. Porque se estiver no Legacy e você colocou um esquema de partição no seu SSD em outro computador e quis aproveitar no teu e para que ele suba, ele não vai subir porque ele está em UEFI. Então você tem que ir no BIOS e mudar isso. Ou colocar em ambos e ele vai reconhecer aquele que tiver no disco de inicialização, ok? Então sempre verifique isso também. Se não entendeu muito, entra no meu vídeo anterior a esse que vocês vão ver. Ó, onde alguns BIOS vêm apenas com a opção UEFI. Nesse caso, converta o esquema de partição de MBR para GPT, que é o que eu ensino no outro vídeo. E que pode ser feito pelo prompt de comando também. Acrescentei aqui também outras soluções do código de erro AE. Desconecte tudo do PC, como disco de armazenamento, memória, cabos e reconecte novamente. Caso persista, tente ainda resetar o BIOS. Problemas de inicialização também podem estar relacionados ao disco de armazenamento do tipo NVMe, galera. Isso também é outra coisa que dá muito problema. Eu já fiz um vídeo aqui no canal de uma placa-mãe que não subia de jeito nenhum um NVMe da X-Ray Disk. Foi só eu trocar e resolver o problema. Mesmo jampeando, tá, galera? Porque já vem jampeado alguns modelos para NVMe. E tem modelo que você precisa, para usar um M2 SATA, você precisa jampear. Se não me engano, a placa-mãe PR9 tem isso daí. Então, uma vez que alguns modelos falham, em muitas ocasiões, como se tivessem um problema de incompatibilidade, por isso é conveniente testar outro disco, mesmo de outro tipo, como disco rígido, SSD, etc. Então, assim,
para ter certeza que se não está subindo sistema operacional, se você não tem outro NVMe, taca um SATA lá, tá? Tira o NVMe, coloca um SATA normal só para ver, subiu, então não é problema ali de armazenamento, é problema de incompatibilidade do seu NVMe. Aí você tem que comprar um outro de outra marca ou testar, né, algum que você consiga, tudo bem? Outros erros relacionados a erro de placa gráfica, também deixei todos os códigos aqui, ó. Apareceu isso aqui, olha a placa de vídeo, tira ela, reconecta, limpa, toda aquela velha história. Se nada funcionar, testa outra placa de vídeo, tudo bem? Códigos relacionados ao disco rígido, A6, ó, AB novamente, aqui eu repeti sem querer, e o código AE, que também já tá lá em cima que eu falei para vocês. Aqui, pessoal, eu acabei acho que repetindo também, ó, depois eu vou apagar o código 19 que eu já falei, FF, que está relacionado a processador. Até vou apagar isso aqui agora, ó, aqui mesmo, ó, na bagaça. Coloquei a mais aí, pessoal, sem querer, tá? Deixa eu só arrumar aqui para ficar bonitinho. Deixa eu dar aqui um Ctrl B para salvar a bagaça. E vamos lá, outros códigos relacionados ao processador. Aqui também errei, caramba, hein? Relacionados. Aí sim, 00, C0, DF, D0, F1 e FF. Também processador. Relacionado a erro de BIOS. Aqui também, galera, ó, pode resolver atualizando o BIOS. Galera, eu não vou ler tudo aqui, tá? Porque senão vai ficar muito extenso o vídeo aí. Tem algumas coisas que meio que se repetem em algumas ocasiões, tá? Eu tenho aqui o código 6D ou BD, pode ser um problema de conexão do NVMe, colocou ali meio que errado, meio torto. Se tiver 2 slot M2, troca, põe no outro. Por mais que o outro seja PCI Express 3.0, mas X2, né? Que é o caso da minha F8 aqui, ó. Ela tem 2 slots PCI Express 3.0 M2, só que um é X4 e o outro é X2, tá? Mas se funcionar o X2, pelo menos resolve temporariamente aí o problema, tá? Coloquei aqui embaixo também uma tabela, galera, com o significado de alguns bips, tá? Então você tem lá o bip curto, que é o normal, você liga, faz aquele barulhinho. Claro que se a placa tem que ter um buzzer, tem que ter um speaker para que isso aconteça. Muita gente pergunta para mim, tem como tirar esse barulhinho, esse bip? Eu não recomendo, tá? Eu sei que às vezes é um pouco chato, tem placa que é um pouco mais barulhenta que outra, mas aquilo é um indicador. Se tiver algum problema na sua placa, você vai indicar também pelo bip. Então, bip curto significa que tá ok. Essas placas que já tem o bip embutido na placa, que a gente chama de buzzer, aí só dessoldando atrás da placa-mãe. Agora, aquelas que tem a pinagem para você colocar o alto-falantezinho, o speaker, aí você tira ele e acaba os bips, tá? Então, fica a seu critério aí. Eu não recomendo. E tem vários outros, né? O bip ininterrupto, aquele que não para, fica direto, ó. Bip curto e reto, ó, um bip longo e um curto. Então tem uma tabelinha aqui, pessoal. Claro que não estão todos os tipos de bips, até porque cada fabricante determina também na placa-mãe, de acordo com a configuração que é feita no BIOS, desses bips aqui, tá? Então, pelo menos para X99, aqui nós temos alguns mais comuns. Então o bip também é um ótimo indicador. Se a sua placa-mãe não tem, mas tem a pinagem para colocar o speaker, compra um speakerzinho que é muito bom, isso vai te ajudar. Principalmente para quem trabalha com isso, que é técnico, né? Precisa ter speakers aí na bancada para poder testar nas placas. Eu acabei abrangendo, galera, outras placas, né? Eu falei de X99 e não somente as que tem o debug display, que você pode identificar através... Deixa o motoqueiro passar, que ele sempre passa aí enchendo os pacoval. Passou. E aí acabei falando de outras questões que podem funcionar para qualquer X99, porque nem todas têm o debug display, tá? Então fica aí algumas dicas. Vou deixar esse arquivinho aqui, galera, na descrição ou no comentário fixado para vocês fazerem o download e também, né, o link aí do vídeo, né? Esse aqui, ó. Quem quiser assistir, é um vídeo que deu bastante visualização, a galera entrou, baixou também o arquivo, aqui tem muita informação sobre os códigos de erro, então recomendo também que você complemente com esses daqui. Tá? O que eu quero aqui é ajudar vocês a resolver o problema aí das X99, que são bem recorrentes nessa questão de bips, tá? E se tiver alguma coisa diferente que eu descobri com relação a isso, eu faço outro vídeo e trago aqui para vocês também. Então preciso muito agora que você deixe o seu like para fortalecer o canal, porque muita gente assiste e esquece, não por maldade, mas por esquecimento, e verifique também se você está com o sininho ativado para receber as notificações aqui do canal, tá bom? Então eu espero que tenham gostado, que tenha ficado claro algumas dúvidas, se não deixa nos comentários, que assim que possível eu vou ajudando vocês, tudo bem? Então vou ficando por aqui, fica aí meu forte abraço e até a próxima, valeu!